Oi galera, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, hoje para poder falar sobre o Setembro Amarelo, falar um pouco sobre a importância de se combater o suicídio. Tá? É um tema muito importante. Nós vamos falar hoje com o psicólogo e só esperar ele entrar aqui. É o Carlos Rocha, né? Vocês devem ter acompanhado aí ao longo da semana, nós estávamos fazendo a chamada, né? E aí agora é só aguardar ele entrar aqui na live para poder nós começarmos essa transmissão. De início, eu gostaria de solicitar a vocês que sempre que puder, né, curtam a nossa live. Se vocês acharem que esse assunto é interessante para mandar para alguém, né, envia pelo direct para as pessoas. Vamos divulgar esse assunto, vamos falar um pouco sobre a importância de se falar sobre o suicídio, que não é e nunca foi, nunca será a melhor forma de combater a dor e acabar com esse sentimento que as pessoas acabam tendo. Nós temos um canal lá no YouTube também, então sempre que puderem, vocês podem dar uma olhada lá. Quem puder se inscrever lá no canal também. É o IG Belfor Roxo mesmo, no YouTube. Então vocês podem se inscrever lá. Nós temos todas as outras lives salvas lá também. Vou guardar mais um pouquinho aqui. O pessoal está entrando. Galera, quem puder salvar a nossa live aí também, isso ajuda bastante no nosso engajamento, entendeu? Então, deixa eu só ver se ele já está online aqui. Ainda não. Só aguardar o Carlos Rocha entrar para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Ele entrou aqui. Deixa eu convidar ele. Falar um pouco mais sobre esse assunto. Vou apresentar ele para vocês. E aí a gente fala. Olá, Oi, boa noite, Carlos. Tudo bom? prazer, Gil, tudo bom? Tudo tranquilo. Estou com problema de iluminação aqui. Agora vai ficar melhor. Pera aí. Deixa eu só acertar aqui que eu acho que eu estou com um pouco de mau contato na iluminação. Mas acho que agora vai melhorar. Gente, o Carlos estava fazendo uma live agora, né? Acabou de terminar uma live e está entrando em outra. Tá super requisitado. É muito bom isso, cara. Eu tava na outra live, eu tava falando sobre propósito, né? Propósito de vida. E é isso, né? Você fazer o que gosta, fazer o que ama, né? Doar um pouco do que você sabe para poder todo mundo crescer, né? A princípio, primeiro eu queria te parabenizar pelo seu perfil, né? Obrigado. Quando eu achei seu perfil, eu achei muito interessante porque trouxe uma temática totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver na nossa cidade, né? Geralmente, os perfis que a gente vê trazendo uma notícia negativa, trazendo um enfoque do que falta, né? E o seu perfil, ele tem toda uma pegada do que nós temos dentro da nossa cidade e que é para ser valorizado e que faz parte da nossa história. Né? Então, assim, É bem eu alto. te agradeço, né? Como Belfor Roxense, eu me sinto muito feliz de saber que tem pessoas que valorizam a nossa história, né? E que também trabalha para ter uma Belfor Roxo melhor, né? Isso é bem bacana. Com certeza. O nosso intuito aqui é mostrar o que a cidade tem, ou o que já teve, né? De forma mais saudosista, mais memorialista, estou falando, mas é sempre enaltecer a história, a arte, a cultura da cidade, mostrar que Belfort Roxo está aqui para poder buscar o seu lugar ao sol como uma grande cidade que é. Mas vamos lá. Eu vou apresentar para vocês hoje aqui, gente. Esse é o Carlos Rocha, que vai fazer essa live, vai participar dessa live com a gente. O Carlos, ele é morador aqui do centro de Belfort Roxo e ele é formado em psicologia pela Universidade Celso Lisboa com uma pós em terapia cognitiva comportamental.
O Carlos também, ele é hipnólogo, né, formado na... Perdão, ele é hipnólogo, ele fez o curso de hipnose clínica pelo Instituto Brasileiro de Hipnose e é self-coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Então, eu acho que ele estava uma pessoa super capacitada e depois eu quero que ele deixe os contatos dele aqui para quem quiser precisar desse tipo de serviço, procura ele. O Carlos também ele trabalha num salão de beleza, né? Ele é administrador, né, desse salão Sim. e trabalha aqui toda uma pegada de transformação social através da empregabilidade. Isso é uma coisa bem bacana também. Agora apresentado oficialmente, eu quero falar um pouco mais sobre você e aí a gente já entra nesse tema que é o foco central da nossa live hoje, que é o Setembro Amarelo, né, falando sobre suicídio. Eu acho essa democratização dessa campanha, né, Setembro Amarelo, é muito bacana, né? Ela é recente, na verdade, né? Ela é de 2015, né? Mas ela vem com uma força muito grande, até pelo número crescente que a gente tem de suicídios, né? Está aumentando o número de suicídios, está aumentando o número de tentativa ao suicídio, né? E nesse ano, particularmente, isso tende a subir, né? Por tudo que a gente está passando nesse momento, né? Então, é muito pertinente a gente falar, né? É importante a gente saber que o Dia Mundial de Combate ao Suicídio foi dia 10, né? Então, é bem bacana isso, porque é algo do Brasil que contagiou o mundo inteiro. Isso é algo memorável. Eu hoje voltei a Belford Roxo, fui nascido e criado aqui, saí, como a maioria dos moradores de Belford Roxo, né? Eu fui criado com o pensamento de que eu tinha que sair daqui, e aí quando eu conquistei as coisas, quando eu conquistei uma profissão, eu percebi que o meu propósito era estar onde eu gosto de estar, fazendo o que eu gosto de fazer e ajudando as pessoas que realmente precisam, né? E aí a gente começa a entender a dinâmica da vida, né? A vida te leva por caminhos, né? Um psicólogo atuando num salão de beleza. Que tipo de psicólogo eu posso ser dentro do salão de beleza, né? Então a vida te leva a caminhos que você precisa se reinventar a todo momento para viver o seu propósito, né? Exato. E quando a gente fala em suicídio, acho que o primeiro ponto a gente tem que pensar em desmistificar a morte, né? Porque a nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela está muito acostumada a não falar da morte, né? Se um filho chega para o pai e fala assim, pai, quando você morrer, de quem vai ser esse grampeador? O pai, na mesma hora, corrige a criança e fala, não, se eu morrer, né? Mas a gente sabe que um dia a gente vai morrer, né? Então, desmistificar. A morte é a certeza que nós temos, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar, né? Pensar um pouco como os nossos amigos mexicanos. E quando a gente fala em suicídio, a gente não tem como assim, taxar o que causa, né, o que leva a uma pessoa a cometer suicídio, né, porque é multifatorial, né, são várias questões que pode levar a pessoa a cometer o suicídio, né. Dentro delas, a maioria das vezes a pessoa ela tem um transtorno psíquico e que precisa ser acompanhado, precisa ter acompanhamento ali de um profissional para a gente poder tirar esses pensamentos, né? O que a gente precisa pensar de primeiro momento é que todo suicida ele não quer acabar com a vida, né? Ele quer acabar com a dor que ele sente, né? E que naquele momento a única opção que ele tem é tirar a própria vida. Sim. E o que a gente não pensa é o quanto isso afeta as pessoas que estão à volta dessa pessoa, né? Porque quando uma pessoa comete suicídio, ela mata todos que estão à volta dela também, né? Que aí vão começar a se culpar, vão começar a questionar o porquê daquilo, né? Você está me ouvindo? Tô sim.
Travou agora. Você consegue me ouvir? Deu uma travada. Melhorou agora? Voltou. Ah, tá. E aí a gente precisa entender isso, né? A vida, né? Ela foi feita para ser vivida e a gente aprendeu isso, né? Então, quando a gente se depara com alguém que não quer viver mais, isso nos causa estranheza, né? O que a gente precisa entender é que aquela pessoa está passando por uma situação tão difícil que a gente precisa acolher, né? E respeitar a dor do outro, né? Porque se você chega uma pessoa que tem uma personalidade extrovertida, alegre, feliz, e você fala assim, pô, não quero viver mais. Essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser te julgar. Como assim? Viver é tão bom e você está querendo morrer, né? A gente precisa acolher essas pessoas, estar muito atento aos sinais que cada pessoa que tem esse comportamento suicida, ele dá. Né? Então, aquele ditado que cão que ladra não morde, o suicida sim, ele se mata. Se ele falou, se ele deu indícios, ele vai cometer, mais cedo ou mais tarde. Travou, Carlos. Deu uma travadinha de novo. Voltou. Eu tava fazendo Porque umas acho que pesquisas. esse horário tem muita live, né? É um horário bem movimentado. Eu estava fazendo umas pesquisas e aí eu vi que cerca de 60% das pessoas que cometem o suicídio, elas não fizeram em nenhum momento da vida o acompanhamento com um profissional da área de saúde mental. E aí a gente vê a importância do profissional da saúde mental para poder auxiliar essas pessoas, né, e mostrar que existe uma saída, que o suicídio não é a saída, que nunca vai ser a saída, né, para acabar com esse sofrimento. Sim. Isso é uma realidade da nossa sociedade. Na Carioca, então, né, no nosso estado, isso é muito forte, né? A pessoa, ela não procura uma ajuda psicológica, psiquiátrica, por vergonha, né? Pelo Uhum. tabu. Então, se eu chegar, se a gente fizer uma enquete, Gil, e perguntar qual de vocês já foi ao psicólogo? Entendeu? Quase ninguém foi, porque acha que psicólogo ainda é coisa de maluco. Né? Se Sim. falar psiquiatra, então, putz, vai achar que amanhã eu tô no Pinel. Né? Então, a gente precisa desmistificar. Por outro lado, né, eu levanto um movimento entre os psicólogos, basicamente, que a gente precisa descer do pedestal. Né? O profissional de saúde, ele precisa descer do pedestal e ir de encontro à demanda. Né? Quando você está na formação da graduação em psicologia, querendo ou não, a academia te coloca num pedestal de suposto saber que, em vez de te aproximar do outro, ela te distancia, né? Uhum. Então, quem nunca ouviu falar assim, eu nunca vou namorar um psicólogo porque ele vai me analisar o tempo todo? Porque, de fato, a gente assume Tem uma isso mesmo. postura de achar que está analisando e, na verdade, não é. E aí eu levanto essa bandeira, tipo assim, eu, além de ser o Carlos, ser humano, eu também sou psicólogo, né? E com as técnicas e com meus saberes, a gente vai tentar caminhar juntos, né? Porque a gente sabe muito bem quem chega às respostas no processo terapêutico não é o psicólogo, né? É o próprio cliente. Ele se ouvindo, ele consegue perceber o que está se passando dentro dele, né? Então, tem uma leitura muito bacana que eu tirei, eu acho que não só para profissionais da área de saúde, mas é esse artigo aqui, né? Não sei se vai dar para ver. Sim. Que é prevenção do suicídio. Uhum. Tipo assim, é um artigo muito bacana e completo, que vale a pena quem é da área de saúde ou quem trabalha com pessoas dar uma lida, né?
porque ali ele te mostra algumas coisas que a gente precisa estar atento quando a gente tem o contato com muita gente, né? Porque as pessoas com ideação suicida, ela deixa alguns indícios, né? Do tipo, algumas frases, assim, frases que são típicas para você já levantar a sua anteninha. Ah, tô cansado de viver. Ah, se eu não existisse, a sua vida seria melhor. Então, são crenças, né? E aí eu utilizo da TCC para isso. São crenças que a pessoa tem e que faz ela acreditar que isso, se ela não existir, vai ser melhor para todo mundo, né? Ou se ela deixar de existir, os problemas vão acabar, né? E tudo É vai uma ser falsa melhor. ilusão, né? É uma falsa ilusão esse pensamento, esse sentimento. Sim, sim, a gente chama de crenças limitantes, crenças distorcidas, né? E que a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida e a gente precisa sempre estar ressignificando isso, né? E quando a gente tem uma sociedade que tem esse olhar para o outro, né? Traz o outro para perto de você, né? As coisas fluem melhor, né? Quando eu falo trazer o outro para perto de você, trazer sem julgamento, acolher o outro verdadeiramente como ele é, né? Sem querer tornar o outro o que você acha que o outro deve ser. Então, eu acho que isso está muito evidente agora. Eu sempre busco, Gil, tirar sempre uma lição positiva de tudo que acontece, né? Esse período de pandemia realmente está sendo um período muito triste, mas eu acho que também é um período que muita gente está olhando mais para o outro, né? Está se importando mais com o outro, né? É um período que a gente está utilizando das ferramentas que antes nos afastavam para nos unir, né? Olha a democratização das lives, né? Foi um movimento muito grande que aconteceu das lives, tanto de pessoas comuns, como de profissionais de várias áreas, como de vários artistas, né? Tentando se aproximar do público de uma forma diferente, né? Houve essa interação de uma forma diferente. Foi revolucionário, né? As lives de uma forma em geral. Eu digo até porque eu nunca tinha pensado, antes de fazer as lives aqui, alguns amigos já tinham me convidado para participar de algumas lives, e eu sempre disse não, porque eu nunca me imaginei fazendo isso. E aí, com a questão da pandemia, eu achei que seria uma forma muito interessante de estar mais próximo do público, de trazer um pouco da realidade da cidade, de abordar temas importantes de uma forma mais dinâmica. E com o sucesso das lives, que de um modo geral no mundo inteiro, eu usei dessa plataforma, dessa ferramenta, né, que o Instagram permite, para poder trazer assuntos à tona, né? E hoje eu estou aqui fazendo várias lives com um canal no YouTube do próprio IG Underline Belfort Roxo, né? É revolucionário, realmente. E aí tem como negar que isso é bom, né? Isso é muito bom, né? Através de um evento ruim, claro, né? A gente tira o proveito das coisas boas que aconteceram. E junto com essa democratização, eu acho que também vem muito aquela preocupação com o outro. Eu lembro que, tipo, na primeira semana da pandemia e quando começou, lá no meu trabalho, a primeira coisa que eu fiz, vamos fechar as portas, porque a segurança da saúde dos colaboradores em primeiro lugar. E eu vim para casa e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Porque quando você tem uma característica empreendedora, você já olha lá na frente. E eu falei, gente, 15 dias com todo mundo em casa, vai estar todo mundo querendo fazer alguma merda. Porque vai pirar todo mundo. Porque não é férias, né? Eu tô preso dentro de casa porque eu não posso sair. E aí eu vim aqui pro Instagram e me coloquei à disposição. Meu amigo, em uma semana, eu atendi para mais de 20 pessoas no atendimento online, entendeu? Por quê? Porque as pessoas realmente elas precisavam extravasar, elas precisavam colocar para fora aqueles medos que tá até hoje, mas hoje está bem menor, mas assim, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E aí eu percebi, né, que antes eu não fazia atendimento online.
né? Eu também tinha aquela dificuldade em fazer lives ou fazer atendimento online, né? Porque, como qualquer pessoa, é difícil você falar se olhando, né? É difícil você fazer uma live e você está ali, ó, se olhando a todo momento, né? Como eu falei, psicólogo é ser humano, né? Uma coisa tá... eu e o cliente numa sala, eu estou olhando para o cliente, eu sei que ele está me olhando, mas eu não estou me vendo, eu não estou me avaliando, né? E eu precisei ressignificar isso. E hoje, para mim, já é uma coisa bem, bem natural, porque já não tem mais culpa, não tem mais cobrança, né? E aí a cobrança de ser perfeito, a cobrança de anos, né? Porque você nasce, você já é cobrado a ser um bom filho. Aí você cresce, você é cobrado a ser um bom marido. E aí você precisa ser um bom profissional, e um profissional bem-sucedido, e você precisa ganhar dinheiro, e você precisa... tantas cobranças, né, que chega um momento que você fala, quem sou eu? Né? O que eu quero? E aí, nesses momentos que a gente começa a avaliar, né? E aí vem aquela pergunta filosófica, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui. E se a pessoa não tiver um amparo, né? Não tiver ali um círculo seguro, ela vai pensar assim, pode cometer o suicídio, né? Porque não é uma mudança, não é um grau de consciência fácil, né? Mas é muito gratificante, né? Contando, dividindo um pouco da minha história, eu comecei essa mudança na minha vida, né? Quando eu dei uma guinada e percebi que a vida é muito além daquilo que me cobravam ser, foi no momento de depressão, né? Eu tenho um vídeo que eu até falo, né? A depressão, ela é o início de algo muito bom, né? Porque quando a pessoa ela entra em depressão, ela chega no fundo do poço. E quando ela chega lá no fundo do poço, a única coisa que resta é o quê? Ela. Não, é ela com ela mesma. Né? E aí você é obrigado a se olhar e se entender o que eu estou fazendo, o porquê isso está acontecendo. E aí, quando você sai, quando você sobe dono de si, dos seus gostos, do que você quer, porque o pior da vida você já experimentou, né? Que é a depressão. Né? É um processo de cara, eu falo que a depressão, ela é uma morte em vida, né? Porque o céu pode estar azul, brilhante, com um sol maravilhoso. Você não vê graça, você vê o céu cinza, né? E há uma distorção mesmo na visão, né? na percepção. E aí, quando você se vê naquele fundo do poço, e aí a única opção que você tem é subir, né? E aí, claro, a gente sempre tem um apoio de um psicólogo, psiquiatra, e a gente toma aquela guinada, você sai da depressão muito mais dono de si, né? Pergunta qualquer pessoa que passou pela depressão que ela voltou diferente, ela voltou mais consciente de si, né? Sem aquelas cobranças que a sociedade faz, né? E a sociedade nos cobra a todo momento, né? Você tem que ser perfeito, perfeito, perfeito. Só que o perfeito para mim é ser imperfeito, né? O perfeito para mim é aprender a todo momento, é ajudar o outro, né? Ajudar a quem precisa, não a quem eu quero ajudar, né? Então, por isso que hoje eu levo a minha vida basicamente assim, ajudando, dando aquilo que eu tenho de melhor, que é a minha capacidade de escuta, né? E aí, se a gente fizer isso nesse mês, né, o Setembro Amarelo, isso vai contribuir muito, né? Tem uma instituição que eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá, que é o CVV, né, Centro de Valorização à Vida, que você pode ligar para lá a qualquer momento. Agora eles estão com serviço de chat, que você pode conversar, falar. São pessoas que a maioria delas são estudantes de psicologia e que estão ali querendo ajudar mesmo, né? Vai exercitar o que ela está aprendendo na faculdade, mas o melhor é que a pessoa está ali disposta a te ajudar, né? As pessoas também, toda a faculdade, e eu lembro que quando
Belford Roxo, abriu o primeiro curso de psicologia, porque o meu sonho era cursar psicologia na minha cidade, e não Sim. tinha. E aí, no final da minha faculdade, inclusive foi o coordenador do meu curso na época que trouxe o curso de psicologia para Belford Roxo, para o Abel. Eu falei, nossa, que felicidade, eu queria ter cursado na minha cidade. Então, assim, eu comecei a conversar com ele para implantar o SPA, né? Porque as cidades em geral da Baixada Fluminense é muito carente no serviço de atendimento psicológico, né? A gente tem muito mais atendimento psiquiátrico, né? Medicamentoso. Só que o que eu acho que a sociedade mais precisa mesmo é de se entender, né? De poder se aceitar. Então, a gente precisa muito estar com ouvidos atentos, olhos atentos e sempre pronto a ajudar o outro, né? Quando eu falei com você, você pediu uma apresentação, eu falei, eu faço um trabalho de valorização social dentro do meu salão, né? Você conhece Nova Iguaçu, né? E o meu salão ele fica do outro lado de Nova Iguaçu. E eu lembro que quando nós entramos em Nova Iguaçu, a maioria era a cultura dos salões não deixarem vendedores entrar para vender doces, vendedores ambulantes em geral. Em geral, né? E eu e meu sócio, primeira coisa que nós fizemos, foi assim, não, aqui eles têm passe livre, eles vão entrar, e cada garoto que entra lá, quando eu tô lá no salão, tal, eu falo, cara, eu tento passar para eles o melhor, né? Tem uns garotos que agora me chamam de tio, tal, e eu falo, ó, você precisa ter uma boa apresentação, você precisa apresentar a sua bala e tal. E agora todos os salões de Nova Iguaçu, eles deixam os vendedores entrarem, né? Então, isso é olhar para o outro e ajudar o outro, né? A maioria das pessoas que precisam de ajuda, elas não querem o peixe, elas querem aprender a pescar, né? Porque não existe nada melhor do que você conquistar o que é seu, né? Dado é muito bom, mas você não dá o valor quando você conquista, né? E eu penso muito nisso e eu trago isso muito para minha vida, né? E nesse mês, mais ainda, eu tenho esse olhar e fico batendo na tecla justamente isso. Vamos dar atenção, vamos fazer conexões, né? Se eu pego e me conecto com uma pessoa, com certeza, no mínimo, eu vou sair transformado e a pessoa vai sair transformada, né? E aquela pessoa, naquele momento, poderia talvez estar esquematizando o seu suicídio. E aí? Né? Então, você consegue mudar a vida do outro por um simples fato de você dar atenção, né? Mostrar para a pessoa que ela existe, que ela é importante, né? Isso é bem interessante, é bem bacana esse trabalho que você faz. Eu só queria fazer uma ponte aqui. Você comentou sobre o CVV. O CVV está atendendo por e-mail, presencialmente, por chat. Quem se interessar, né, é o 188. O CVV é uma ONG criada em São Paulo, em 62, se não estou enganado. 62, foi isso mesmo. Eu acho É que foi. uma das ONGs mais antigas que tem aqui no Brasil, e ele faz um trabalho de excelência realmente reconhecido por grande parte da população, a importância do serviço, né? de ouvir mesmo, de estar ali à disposição de ouvir. E eu fico pensando quantas pessoas já não foram salvas por causa desse ato de ouvir que o CVV proporciona. Só para relembrar o pessoal, quem quiser, é o 188, ou se você pesquisar nas redes sociais, na internet de modo geral, o CVV, você encontra. Você estava mostrando aí um material da cartilha, né? Tem uma página chamada, um site, na verdade, chamado setembroamarelo.com. Lá eles estão disponibilizando também alguns materiais, cartilhas e diversos materiais que auxiliam, né? Auxiliam na luta contra o suicídio e na defesa da vida. Eu acho que também vale a pena para quem, tanto que para quem é profissional da área ou para quem não é, mas interessado no assunto, ou quem você que
eu falo você que está vendo, porque aí está fazendo agora no Instagram, esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, vai para o YouTube, então a gente sabe que pode impactar as pessoas de várias formas. Então, lá nesse site, o setembroamarelo.com, você pode também ter informações e ver se você se enquadra, né, nessa captação. Mas, obviamente, sempre procurando um profissional da saúde mental, porque eles são os responsáveis para poder dar o diagnóstico correto, e trabalhar isso da melhor forma. Eu acho muito importante salientar isso. Às vezes a gente brinca, comenta, tô triste, tô mal, tô na bad, com deprê, mas é só o profissional da saúde mental que realmente vai saber identificar e diagnosticar o caso de cada pessoa. Aí a gente sabe que muitos dos casos que levam a muitos dos casos de suicídio, eles acabam sendo levados por causa de depressão, transtorno bipolar. E nesse momento atual de pandemia, como você já salientou no início da live, as pessoas estão ficando muito reclusas, as pessoas estão desenvolvendo transtornos e situações de pânico, né? Tanto por causa da situação da pandemia, quanto do próprio ato de ficar preso dentro de casa, sem saber o que fazer. Eu conheço muitas pessoas que tiveram síndromes começaram a desenvolver síndromes do pânico, outros tiveram crises de ansiedade bem graves, assim, de vários níveis, e as pessoas estão realmente precisando de um acompanhamento, estão precisando desse ato de ouvir, e não é clichê falar isso, mas ser ouvido, isso salva uma vida. Não, com certeza. A gente vive na sociedade que a gente precisa falar, né? A gente quer falar, né? E chegou o momento da gente ter que ouvir, né? Ouvir o que o outro tem para dizer. Você falou de alguns transtornos. Tem um transtorno, Gil, que está crescendo também muito, né? E que também é uma grande causa de suicídio, que é o transtorno de personalidade borderline, né? Então, é algo que a gente ainda vai ouvir muito falar sobre isso, né? Nos meus atendimentos, eu percebo que as pessoas estão desenvolvendo esse transtorno ao longo da vida, né? E que a gente precisa estar muito preparado para isso e para entender esse tipo de transtorno, né? A gente tem que desmistificar, né, a ida, né, a um profissional da área de saúde mental, né? Você não é maluco se você vai ao psiquiatra, você não é maluco se você vai ao psicólogo, né? É tão bom você ter um espaço que é seu, né? Ali, contar você e o seu terapeuta, e que você pode falar o que você quiser sem julgamento, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? E, por outro lado, aquilo que eu falei antes, né? Nós, como profissionais da área de saúde mental, a gente precisa democratizar o nosso atendimento, né? Claro, a gente precisa trabalhar para sustentar a nossa vida, ok. Mas vamos democratizar esse atendimento, vamos democratizar a nossa prática, né? Vamos trazer para perto do povo, né? Mostrar que a gente precisa estar juntos, né? Não adianta eu me formar, colocar meu canudinho, montar um consultório, mas se eu não tenho a conexão, se eu não democratizo o meu conhecimento, me ponho à disposição, de nada vai ter valor, né? E eu acredito que você é bem sucedido e você ganha uma projeção quando você faz o que ama, né? Então, se hoje, claro, para você estar na área da saúde, você precisa amar, né? Eu acho muito difícil alguém que não ame optar, eu vou ser psicólogo, eu vou ser enfermeiro, né? Eu falo mais psicólogo e enfermeiro que estão ali na linha de frente, porque a gente sabe muito bem ainda que a nossa academia da medicina ainda é muito elitista, tá? Mas quem está ali na linha de frente, quando você vai no UPA da vida ou quando você vai no hospital municipal, quem te atende de primeira é um enfermeiro, né? Ou um assistente social, ou um psicólogo, né? Então a gente precisa trazer e estar ali verdadeiramente, né? Cumprindo a nossa missão de dar atenção, dar voz e vez
para aquelas pessoas que às vezes só querem ser ouvidas, né? Não quer ser julgadas, não querem opinião, ela só quer um espaço para falar, né? E isso acontece muito. Outro dado também que está muito alarmante, né? Que aí dá até pano para outra live, né? Que eu fiz também logo assim no início da pandemia, que foi os casos de agressões às mulheres, né? No meio da pandemia, né? Que aí a gente pode associar também com o alcoolismo, que aumentou muito, né? E o alcoolismo, para tu ver, é toda uma cadeia, né? O alcoolismo muitas das vezes está associado à depressão, né? E que a depressão não é só aquela depressão que eu fico deitado o dia inteiro, existe depressão funcional, né? Existem pessoas que vivem depressão e que vai para a balada, existe, né? E que acorda no dia seguinte, pum, se mata, né? Hoje, há 7 anos, eu vivo num mundo de salão, né? E existe muitos cabeleireiros, eu já vivenciei com alguns cabeleireiros que tinha uma vida social super agitada, né? E que um belo dia amanheceu, pum, se matou, né? Então, tipo assim, esse é um típico, uma pessoa que vive com depressão funcional, né? Tem uma frase que diz, né? Nem sempre o sorriso do meu rosto é o que eu sinto por dentro, né? Você põe máscaras, você assume papéis e quando a gente acha um porto seguro, a gente consegue tirar a máscara e ser verdadeiramente quem nós somos. E eu acho que é isso. O grande segredo para você poder contribuir e talvez até tirar a pessoa desse círculo de pensamento suicida é você se doar para ela, né? Deixar ela falar, entender que a dor dela dói de verdade, né? Talvez não doa em mim, porque eu já tenha passado por alguma experiência da vida que me preparou, mas talvez a dor dela é uma dor verdadeira, né? E você precisa acolher aquela dor, ela precisa sentir para ela dar vazão àquela dor, não fugir, né? E aí a gente precisa ter essa rede de apoio, né? A gente precisa ter uma família, a gente precisa ter amigos, né? Não falo que tenha vários amigos, mas tem uma pessoa com quem você possa confiar, né? Aquela pessoa que te chama a atenção e te fala, cara, chegou o momento de você ir para psicólogo, né? Até aqui, daqui para frente eu não consigo mais, né? Então, chegou esse momento. Isso é ser amigo de verdade, né? Falar, a partir daqui eu posso te ouvir, mas eu já não consigo mais te orientar. Isso é bem legal. É interessante a gente ressaltar que no mundo hoje, em dados mais recentes, os casos de suicídio, eles ultrapassam até anotei aqui, só confirmar, estão ultrapassando 1 milhão de casos. É algo muito alarmante. E a tendência de jovens tem crescido cada vez mais. A campanha de Setembro Amarelo, a gente salienta muito esse mês. Eu estou até com um bonezinho amarelo aqui para poder fazer, vai entrar no clima. Mas a gente tem que lembrar que o Setembro Amarelo são todos os dias. A gente dá uma ênfase maior, justamente porque o dia 10 agora foi o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, mas a gente não pode deixar esse assunto sair, né, como dizem hoje em dia, dos trend topics. Isso tem que se manter. Essa hashtag ela não pode morrer, né? Não é porque acabou setembro e entra em outubro, vamos falar de Outubro Rosa e esquece suicídio. Não. É verdade. Novembro Azul, vamos falar sobre a próstata, esquece o suicídio. Não. Né? Todo mês tem uma bandeirinha de uma cor diferente aí, mas todas elas são importantes, obviamente. Mas quando a gente fala de algo que nasce, de uma dor que nasce no interior de uma pessoa, e isso faz com que... Porque não é menosprezando, mas quando a gente fala de uma doença propriamente dita, como o câncer, das campanhas especificamente do outubro e de novembro, são doenças para serem... são combatidas, né? São doenças que as pessoas adquirem por N fatores. Mas quando é algo subjetivo, que é algo que está na cabeça da pessoa, e essa dor é real, é palpável para ela, né? É algo muito mais difícil de se combater, até mesmo de
tratar. Eu sempre falo que a dor de uma pessoa que ninguém pode comparar ou mensurar a dor de outra pessoa, porque às vezes o que eu sinto sou só eu sinto. Então, para mim pode ser algo insuportável, para você pode ser algo mero, irrelevante. Mas só quem sente aquela dor é que sabe a real dimensão do que ela causa, né, dentro de cada pessoa. É Então, verdade. Tem isso um é claro. filme, meu amigo, tem um filme que eu gostaria até de indicar aqui e que relata muito isso de uma forma bem infantil, que é o filme Divertidamente, né? Que Sim, mostra maravilhoso aquele o filme. desenvolvimento e mostra ali a depressão. Realmente é uma dor muito grande que você não sabe da onde veio e como sair dela, né? E tem algumas perguntas que a gente precisa estar se fazendo a todo momento, né? Tipo, se hoje eu acordei triste, né? Eu tenho motivo para estar triste? Eu preciso fugir da tristeza, né? Porque a tristeza faz parte da vida, né? E aí, quando isso começa a se estender, que a gente começa a ficar preocupado, né? E aí começa a perceber quais são os pensamentos disfuncionais que eu estou tendo que está me levando a essa tristeza, né? E a gente consegue, na maioria dos casos, quando você está iniciando uma depressão, se você busca uma terapia, você consegue ressignificar, né? Você consegue ter um novo olhar para aquele momento que tu está passando, né? O grande problema é que a gente fica guardando, né? A gente guarda, e quando a gente não aguenta mais, que a gente vai buscar ajuda, né? O que você falou também é muito importante, né? Quando você tem uma doença física, né? Um câncer, né? Quando é algo palpável, né? Não vou falar que é mais fácil, mas tipo assim, é algo que você sabe o que fazer, o remédio que tomar, o tratamento que precisa ser feito. E quando você tem uma doença psíquica, um distúrbio de personalidade, você primeiro precisa entender que tem, depois aceitar e depois querer ajuda e buscar ajuda, né? Há todo um processo, porque um processo de aceitação da doença, né? E quem está à sua volta precisa ter muito cuidado, né? Porque se eu estou vivendo um momento de depressão e aí você chega para mim e fala, para disso, isso é palhaçada, isso é doença de rico, você está piorando a minha situação, embora que você está tentando me ajudar, me animar, mas tu está piorando, né? Porque a dor é real, né? Então, se você, aí eu falo também para quem for assistir essa live, quem está assistindo o vídeo depois ficar salvo, se você tem alguém na sua família que passa por depressão, jamais subestime o que ela está sentindo, né? Apenas acolha, né? Apenas mostre para ela que existe algo de bom na vida ainda, né? Por mais que ela veja o céu cinza, mostre que atrás da nuvem tem o sol e que ela vai poder ver brilhar, né? Então, a gente precisa estar preparado também para acolher essas pessoas quando ela passar por um problema. Eu li um artigo tem uns 15 dias atrás, que dizem que diz o artigo que a maioria, né, da população, por algum momento, ela vai desenvolver um distúrbio de personalidade, um problema psíquico, né? E, de fato, se a gente continuar da forma que estávamos indo, realmente a sociedade ia ficar mais doente do que já está, né? Não vai ter pandemia certa. Mas quando você perceber que o outro é a extensão de você e que você com o outro forma uma coisa maior, né? Que está um interligado ao outro, e aí a vida começa a tomar outro sentido, né? Você começa a ter outra dinâmica de vida. Cara, a gente está aqui próximo ao final da nossa live, né? Eu quero, só para poder fazer com calma esse final, porque eu acabo sempre conversando, a gente vai se empolgando, chega no fim e tem que correr É para verdade. poder o Instagram não cortar a gente. O Instagram é cruel, ele corta e corta mesmo, né? Então,
Eu quero já desde já agradecer, né, toda essa disponibilidade que você teve, mesmo como eu falei no início, para quem não pegou, o Carlos Rocha ele estava numa live, ele acabou uma live, foi beber uma água e entrou de novo para fazer essa com a gente. Então, assim, eu quero agradecer essa sua disponibilidade. Sinta-se à vontade, o canal vai estar aberto sempre para você querendo falar sobre esse assunto ou outros assuntos que sejam relacionados à saúde mental. Eu acho que são assuntos que nós devemos sempre bater na tecla, porque são assuntos que as pessoas às vezes têm medo, têm receio de falar, com medo de julgamentos, por preconceitos arcaicos e tudo mais. Então, o canal vai estar sempre aberto aqui. Eu quero agora parabenizar você pelo seu aniversário também, que foi esse Ah, final de semana. Muitos parabéns obrigado. aí, muitos anos de vida, né? Que essa saúde, que a sua vida se prolongue por muitos anos, tenha bastante saúde para continuar fazendo esse trabalho que você faz, tanto no salão quanto como psicólogo mesmo na vida. O pessoal que está acompanhando aqui, o Carlos ele é psicólogo, é hipnólogo e é coach também. O IG dele está salvo, né, na chamada da, como eu digo, do cartaz, né, da live. Então, o pessoal que quiser seguir lá, eu recomendo que siga. Ele está sempre fazendo vídeos bem interessantes, bem motivacionais. Acordar de manhã e ver um vídeo motivacional, isso dá um gás maior no nosso dia a dia. Então, segue ele lá. Quem não segue a gente aqui no nosso perfil também segue a gente aí. Isso ajuda bastante a difundir tanto a nossa cidade quanto esses assuntos recorrentes, não só a nossa cidade, mas ao Brasil e principalmente a população de modo geral, né? Então, mais uma vez, obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo que participou aqui da live, quem entrou. Agradecer o pessoal que está mandando mensagem. Mandaram aqui agora dizendo que você é maravilhoso. A Bia Raíssa mandou mensagem de coraçãozinho. Da Olha, Bia, eu que agradeço, Gil, realmente te parabenizo mais uma vez pelo perfil, né? É um perfil que realmente eleva a nossa estima como belforrochense, né? A gente aceitar a nossa origem, né? Faz parte do processo de autodescoberta, né? Sim. E seu perfil faz isso muito bem, né? Eu sempre passei pela Rua Mauá, vi aquele castelo e não sabia a dimensão da importância que ele tinha. E no seu perfil eu consegui entender, né? E o porquê daquilo me chamava tanta atenção. Então, eu agradeço, não foi dificuldade nenhuma, né? Tá aqui hoje, gostei muito, né? O importante é a gente se doar, fazer conexões, né? Nós moramos na mesma cidade, mas nunca nos topamos, né? No caminho, e a internet veio e nos uniu, e é muito bacana isso, tá? Eu também me coloco à disposição, tá? Quem quiser pode adicionar, tem lá meu contato, chama no WhatsApp. E o último recado que eu quero deixar também, se você está passando por algum problema, se você está tendo ideação suicida, procura uma ajuda, né? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, tá? Isso não é brincadeira. E se eu posso deixar uma dica, né, eu deixaria uma dica de você criar um diário de conquistas, né, de conquistas diárias, né? Nesse caderno você coloca sempre o passo que você deu, o que te faz você viver a cada dia. E você vai ver que a sua vida é muito mais do que esse problema, tá? Esse problema que está passando agora está te preparando para algo bem maior, né? Quantas vezes você já se deparou com um problema e achou que seria o fim? E ali era só o fim de um ciclo, início de um outro bem melhor, tá bom? Então, eu que agradeço, né? Espero ter outras oportunidades e sempre que precisar também, só gritar. Estamos juntos, sempre. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. O Edu Lima ele está dizendo: poxa, eu cheguei no final. Edu, vai ficar salvo no IGTV e posteriormente eu coloco no YouTube, no canal do YouTube, que é o IG Underline Belfor Roxo também. Foi a Rita que falou que você é maravilhoso, ela se identificou porque ela está por uma página, né? Morena 3.0 também mandou mensagem, Davi Eliseu. Agradecer a todo mundo que participou. Mais uma vez eu peço a vocês que, se puderem,
salientar a importância para as pessoas que vocês conhecem da importância do profissional de saúde mental, né? E conhece alguém que precise desse acompanhamento, a gente indica aqui o Carlos Rocha. Quem puder salvar essa live, curtir, comentar, enviar para os amigos, isso pode estar salvando uma vida, né? Então, mais uma vez, aqui reitero a nossa total disposição em abordar esses temas e sempre que precisar, vocês que estiverem então, assistindo a gente, quiserem indicar temas também para a gente abordar aqui, a gente vai procurar profissionais da área, né, independente da área, para poder trazer o melhor possível do conteúdo da nossa cidade. Mais uma vez, obrigado, Carlos. Eu que obrigado agradeço. por participar. Tá? Tenha uma ótima noite e não esqueçam, Setembro Amarelo é o ano inteiro. Isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite, hein? tchau.